Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Santana Pereira. Estamos trabalhando os conteúdos da nossa disciplina e nesta aula nós vamos conversar sobre uma pauta muito importante e atual para os dias de hoje, que é o estresse e a qualidade de vida. Quem nunca, talvez aí, passou, vivenciou ou está vivenciando ou vá vivenciar uma situação de desafio, uma situação de estresse e que de alguma forma vai precisar gerenciar tudo isso. Para conversar com a gente sobre essa pauta tão importante, eu conto com a presença da professora Juliana Donini, que é doutora na área de saúde e vem compartilhar com a gente aqui orientações, instruções, explicações importantes sobre esse tema tão relevante como já mencionei. Tudo bem, professora Juliana? Olá, professor Luciano, tudo bem? Que alegria estar aqui neste momento, poder compartilhar contigo, com esses nossos alunos, um pouquinho mais sobre esse tema tão relevante na nossa atualidade, onde muitas pessoas são assoladas pelo estresse e, consequentemente, pela diminuição da qualidade de vida. Primeira pergunta que eu coloco aqui, prof, é a seguinte, né? A gente não precisa ir muito longe para a gente perceber que a nossa sociedade ela tem vivido mais agitada e mais estressada. E a pergunta que eu trago é exatamente nessa linha. O que tem provocado todo esse nível de estresse elevado na nossa sociedade? Além da agitação que eu já comentei, mas quais outros elementos compõem esse conjunto todo aí do estresse atual? Bom, para começar, acho importante a gente conceituar um pouquinho, lembrar um pouquinho sobre o que é o estresse. O estresse é um sinal que o nosso corpo dá de que algo não vai bem. E geralmente a situação de estresse ela é decorrente de algum agente estressor. Comumente, geralmente, quando falamos de estresse, lembramos do trabalho, que é um dos maiores impulsionadores do estresse. Justamente o trabalho é bênção, mas ao mesmo tempo o trabalho de forma excessiva, diante de tudo que vem acontecendo no mercado, as exigências do mercado de trabalho, a competitividade, a necessidade de entregas, de bater metas, as cobranças da chefia, geralmente levam a uma sobrecarga da carga horária de trabalho. Então, levando as pessoas a trabalharem além da sua jornada contratada. Além da cobrança pessoal, é claro, né? Nós nos cobramos muito, queremos ser bem-sucedidos, queremos fazer o nosso trabalho com excelência e, consequentemente, isso pode levar a alguma situação de estresse. Porque dentro do ambiente de trabalho nós temos outros elementos que contribuem para a elevação do nível de estresse. Podem ser situações pontuais que resolvemos e fica tudo bem, ou então situações que são recorrentes, acontecem diariamente e isso tem um poder cumulativo, levando a uma situação de estresse crônico que pode desencadear inclusive outras patologias. Outro fator é o fator familiar, muitas vezes problemas familiares, problemas com doença na família, morte, situações de trauma que nos levam a situações estressantes. Juntando tudo isso, né, o estresse da sociedade também, muitas vezes nos preocupamos com a situação financeira, com o que acontece politicamente no nosso país, com os problemas sociais, e isso também nos traz situações, nos leva a situações de estresse. Juntando tudo isso, muitas vezes pode desencadear alguns outros problemas de saúde e que são muito relevantes e percebemos que cada ano, cada vez mais tem assolado, os diagnósticos têm sido cada vez mais efetivados no decorrer dos anos, né? Então, assim, o estresse é um estado de alerta. Exato. Nós vivemos em estado de alerta constante, por diferentes motivos, né? Então, seja pelo trabalho, pela família, seja pelas questões sociais, como a prof muito bem trouxe. Uma comparação, prof, entre homens e mulheres, né? Eu puxo esse gancho aqui porque a gente percebe que a mulher no mercado de trabalho, juntamente com outras demandas que ela tem, ela acaba acumulando, né, situações, já que são situações aí que vão empilhando e criando o estresse.
A mulher, entre a mulher e o homem, existe uma equiparação? A mulher anda um pouco mais estressado ou o homem mais? Como que é essa relação? Sim, geralmente o estresse acomete mais as mulheres, justamente por essa sobrecarga, por esse acúmulo de atividades. A mulher, na atualidade, a mulher moderna, a mulher contemporânea, inserida no mercado de trabalho, ainda não tão equitativo em relação aos homens, ela precisa buscar a sua realização profissional e também atuar como mãe, como dona de casa, como esposa. Então, existem N outros afazeres que sobrecarregam essa mulher e que, consequentemente, elas vivenciam momentos de estresse. Mas não só isso, essa relação entre homens e mulheres, mas as pessoas reagem de forma diferente ao estresse. Pessoas que reagem muito bem na mesma situação que o outro e o outro já está pedindo água, né? Querendo já terminar com tudo isso, né? Então existem isso é muito pessoal, de acordo com o que a pessoa vive, de acordo com a educação, de acordo com o que ela pensa. Então isso também interfere bastante no enfrentamento das situações estressantes. Essa é uma palavra-chave aqui, né? O enfrentamento da situação estressora. Puxei esse gancho da relação, né, da mulher com o mercado, porque a gente vê inúmeras informações, notícias, né, que a mulher ela trabalha igual, produz igual e ainda assim tem no mercado de trabalho uma relação um pouco diferenciada comparada ao homem. E imagino que isso exija, né, das mulheres um esforço maior para se manter e, enfim, né, estar ali em competitividade no mercado. Professora, você comentou que são N fatores estressores, que o acúmulo deles, ou a sobreposição, né, o empilhamento desses fatores leva a outras situações. E aí eu quero pedir para a professora comentar sobre as síndromes que se desencadeiam, né? A gente sabe que tem aí a ansiedade, temos burnout ou burnout, né? A gente vai aprender aqui certinho. Tem também a depressão, que é tão importante falar sobre. Então, gostaria que a prof explanasse um pouco sobre essas síndromes que, devido a um longo período, né, de exposição a uma situação estressora, vai desencadeando essas outras. Sim, professor. N outras doenças podem acometer, ser decorrentes, ter como gatilho as situações crônicas de estresse. A exposição muito frequente ao estresse. Começando pela ansiedade, conhecida também atualmente como o mal do século, onde nós temos a população brasileira que fica em primeiro lugar no ranking mundial em relação ao número de pessoas ansiosas, que são diagnosticadas com ansiedade, porque tem uma diferença aí entre ter um diagnóstico de ansiedade como uma doença e ser ansioso naturalmente, ter situações de ansiedade, porque a ansiedade é natural de todos nós, né? Vocês alunos também, em alguns momentos, ficam ansiosos por início das aulas, ou por uma entrevista de trabalho, ou por uma viagem. Isso é uma situação normal. E ela causa alguns sinais e sintomas, o coração palpita, a respiração fica mais acelerada. Sempre é ruim, né? Nem sempre é ruim. Ou quando você está apaixonado, né, está esperando a pessoa chegar, tem todas essas sensações que são relacionadas à ansiedade, que é natural. Mas em situações onde isso começa a ser intensificado, começa a se repetir rotineiramente, precisa ter um alerta. Porque a ansiedade, ela traz aquela sensação de angústia, a pessoa tem uma dificuldade enorme de se concentrar, de focar, de ficar concentrada em alguma atividade. Ela tem uma certa mania de perseguição, ela começa a achar que tudo que ela faz não é bom, não é perfeito, não está sendo produtivo o suficiente, e isso é uma situação muito difícil. Então é preciso ficar muito atento quando esses sinais e sintomas comecem se intensifiquem, para que busque ajuda. Porque além disso, professor, tem também as crises de ansiedade,
que é uma condição muito difícil para a pessoa que vivencia. Eu tenho algumas experiências, N experiências de atendimento a alunos dentro da universidade que tiveram crises de ansiedade em momentos de prova, vestibular, ou então por algum desencadeador. Por exemplo, alguma condição, um acidente, alguma situação de discussão e que desencadeia a crise de ansiedade. E a crise de ansiedade, aqui talvez alguns de vocês que têm ansiedade vão reconhecer, vão compreender o que eu estou falando, vão sentir isso, já sentem isso, que é aquela sensação de falta de ar, de que não está conseguindo respirar adequadamente, aquela sensação de formigamento dos membros, porque, claro, se você respira muito rápido, não consegue oxigenar adequadamente o seu cérebro, e o cérebro responde com a aceleração dos batimentos cardíacos, então parece que o coração vai sair pela boca, formigamento dos braços, principalmente dos braços, sensação de morte, sensação de desmaio, e muitas vezes as pessoas até desmaiam nesse momento de crise. E há uma confusão muito grande em relação à crise, muitas vezes um leigo pode achar que a pessoa está convulsionando, justamente pelos sintomas serem muito parecidos, às vezes há enrijecimento dos membros, né, um aumento do tônus muscular. Então, são situações que precisam de um atendimento, precisam de um cuidado, acompanhamento médico, precisa de a pessoa conhecer, se reconhecer, para que ela possa identificar o que preventivamente, quando que eu vou ter, o que me desencadeia uma crise de ansiedade, para que aí ela consiga também se controlar. Dito isso, ainda nós temos a depressão, que também é muito parecido com a ansiedade. A depressão, geralmente a pessoa que é depressiva, ela também apresenta crises de ansiedade. A depressão ela comete em torno de 10% da população brasileira com diagnóstico, fora aquelas pessoas que não são diagnosticadas, que não procuram atendimento e que não têm um diagnóstico médico. E o Brasil, infelizmente, também fica em segundo lugar no ranking mundial, ficando atrás só dos Estados Unidos, em relação ao número de pessoas que são ansiosas, que são depressivas. A depressão ela é um estado de tristeza. Mais uma vez, eu me reporto a vocês, alunos, que eu imagino que vocês conheçam alguém. Todos nós conhecemos alguém que tenha depressão. E a depressão é esse estado de tristeza profunda, há um isolamento, a pessoa se isola, ela não tem vontade de viver, de conviver com as pessoas, ela tem vontade, muitas vezes, até de morrer. Então, muitas pessoas depressivas, nos seus estágios mais avançados, ela planeja a própria morte, que é o suicídio, que acomete. No Brasil, morre uma pessoa por suicídio a cada 45 minutos. Isso é muita coisa. É muita coisa, professor. É um problema, nós não podemos deixar de falar nisso, né, de alertar as pessoas em relação ao suicídio, porque é um problema que tem assolado muitas famílias, não são comentados, os suicídios, as notícias não saem na mídia, mas infelizmente, né, muitas pessoas têm morrido e uma das causas principais é a depressão, as causas do suicídio. Então, professor, são situações que levam a pessoa a ter uma qualidade de vida ruim com essas doenças. Prejudicada. Então, são situações que levam a pessoa a serem improdutivas, a sentirem-se inúteis, por não conseguirem mais desenvolver as suas atividades do cotidiano, né? E a depressão, ela é muito mais clara em mulheres, né? Os homens, parece que eles não demonstram tanto os sinais e sintomas depressivos. A mulher, ela já consegue expressar melhor isso e, consequentemente, a busca de ajuda, a ajuda de um profissional é muito maior por mulheres em relação aos homens. E talvez esse número que mostra, as estatísticas mostram que acomete mais mulheres é justamente por isso, porque as mulheres procuram mais o atendimento do que os homens. E é o quê? Um paradigma, né? Porque se tem percebido, tem sentido e não busca ajuda, está exposto, né, a uma situação que pode até piorar, né? Sim, exato. Então é muito importante, né? O autoconhecimento, eu falo que o autoconhecimento é uma das principais ferramentas
para que a pessoa possa buscar ajuda, para que ela possa saber quando que vai desencadear uma crise, porque a depressão ela é como se fosse uma montanha-russa, é cheia de altos e baixos, então alguns gatilhos que a pessoa às vezes nem percebe, desencadeiam uma crise e a pessoa, ela, como popularmente diz, ela vai ao fundo do poço, e ela não consegue enxergar como sair desse poço. Tamanha é o sentimento de tristeza, de inutilidade, baixa autoestima que a pessoa sente. Então é muito importante que a pessoa se conheça, que a família fique atenta, que as pessoas, os amigos fiquem atentos, porque essas doenças, quando elas surgem, há uma mudança de comportamento muito grande, há uma labilidade de humor, onde ora está triste, ora está feliz, a pessoa muda o seu discurso, então é nítido, então é importante nós prestarmos atenção. E lembrar que depressão não é frescura. Muitas pessoas ainda entendem a depressão como sendo frescura. A pessoa está querendo chamar atenção, principalmente aquelas que tentam suicídio, que planejam a própria morte. Uma pessoa que planeja o suicídio, planeja a própria morte, ela não quer morrer. Ela quer simplesmente afastar aquele sofrimento. E a forma definitiva e mais segura que ela encontra é a morte. Então é por isso que é tão comum hoje o suicídio em crianças, adolescentes. Então hoje, não, como eu disse anteriormente, não é divulgado, mas é exorbitante o número de adolescentes que cometem suicídio. É impressionante, e isso gera outros conflitos familiares, gera situações estressantes, então é um ciclo vicioso, né? Vai desenvolvendo e vai afetando outras pessoas que estão ao seu redor. Perfeito. Professora, e essa é uma pauta extremamente séria, relevante e atual, né? Sim. Porque a professora bem colocou, nem sempre aparece, nem sempre é divulgado, mas se você pesquisar, você vai perceber o quanto isso é sério, né? Muitos estudos já sobre essa pauta, sobre esse assunto também. A nossa sociedade anda adoecida nesse sentido, né? Ela anda sofrendo com isso. E existe cura para a ansiedade e para a depressão? Ou é tratamento, acompanhamento? Como é que a gente lida com isso, uma vez identificado? Sim, importante, um ponto importante é que a depressão, a maioria dos casos, é de origem genética. Sendo de origem genética, é uma doença que não tem cura. A pessoa nasce com a predisposição a ser depressiva, a desenvolver o quadro depressivo em algum momento da vida. Algumas não desenvolvem, têm a predisposição, mas não desenvolvem, pelo menos crises mais graves. Então ela não tem cura, ela tem controle. Ela tem tratamento, tem acompanhamento através da psicoterapia, da terapia ocupacional, tantas outras formas, né? Existem N formas farmacológicas e não farmacológicas de se controlar a depressão. E assim também a ansiedade. Mas a pessoa precisa aprender a conviver e, como eu disse, o autoconhecimento é muito importante nas pessoas diagnosticadas com ansiedade e depressão. Bacana. E a gente tem uma terceira síndrome, né, que tem ganhado também espaço nas mídias. Essa tem sido mais falada, essa tem sido mais mediada, vamos dizer assim, que é a síndrome de Burnout. Essa é relacionada a trabalho, a relação, né, diretamente com o trabalho. E aí eu gostaria que a prof também contextualizasse um pouco, caracterizasse também essa síndrome. Como é que a gente pode perceber, se perceber, e se apresentamos, né, talvez aí alguns sintomas sobre dessa síndrome, para a gente ficar atento. A síndrome de Burnout, ela é uma doença ocupacional. Ela é classificada como uma doença do trabalho relacionada ao trabalho. E ela tem acometido um número nada mais nada menos que 30% da população trabalhadora. Então, quer dizer que a cada 10 pessoas que trabalham, 3 desenvolvem a síndrome de Burnout. E a síndrome de Burnout, ela tem algumas características muito específicas, né? A pessoa começa a apresentar dores de cabeça constantes, que também são sintomas de outras patologias e outras síndromes. Mas ela passa a apresentar dores de cabeça pelo menos 3 vezes na semana,
ela apresenta muito cansaço físico e emocional, mental, ela sente-se esgotada fisicamente e emocionalmente. E isso leva a uma mudança de comportamento, mudança de humor no seu ambiente de trabalho. Isso é resultante de pressão no trabalho, de cobranças excessivas, longas jornadas, a pessoa trabalha muito além do contrato, da carga horária semanal, e é claro, acaba trazendo alguns fatores externos ao trabalho também que podem contribuir com a síndrome de Burnout. A pessoa pode também sentir-se inútil, que ela não é capaz de concluir nenhuma tarefa, que ela não é mais suficiente, a capacidade dela não é mais suficiente para a empresa, justamente por essa competitividade que existe dentro das próprias empresas, entre os profissionais, e a pessoa, ela sente que ela não está rendendo o quanto ela deveria. Muitas vezes é uma cobrança pessoal, mas geralmente, né, os sintomas eles são decorrentes de alguma situação de cobrança, de situação onde a chefia cobra demais e exige demais desse profissional, e ele acaba desenvolvendo esses sinais e sintomas que são tão sérios e que precisam ser reconhecidos. Eu tive contato com algumas pessoas que tiveram síndrome de Burnout, que desenvolveram Burnout no ambiente de trabalho e que tiveram sua vida totalmente transformada por essa síndrome. Alguns através da superação, outros através da intensificação dos sintomas e dos afastamentos contínuos do ambiente de trabalho, o que trouxeram enormes prejuízos para a sua vida pessoal também, porque isso acaba afetando inclusive a vida pessoal, familiar, o relacionamento com os amigos, em sociedade, porque a pessoa acaba se retraindo, se recolhendo e não se relacionando como se relacionava antes. E isso é um fator também muito grave, porque acaba afetando não só o ambiente de trabalho, mas também fora. É isso que eu ia até perguntar, professora, porque a depressão, ela integra a vida como um todo, né? Independente de onde a pessoa esteja, ela apresenta e se apresenta, né, com sintomas. O Burnout é uma síndrome decorrente mais da relação de trabalho. Suspendendo essa relação de trabalho, eu consigo voltar para uma normalidade? Ou isso permanece também? Sim, a síndrome de Burnout tem essa característica. Uma vez a pessoa sendo desligada, ou ela saindo desse agente, afastando, tirando, por exemplo, muitas vezes só o afastamento, a licença de 2, 3 meses afastada do ambiente de trabalho, já muda a situação, porque às vezes é decorrente de uma pessoa específica. Ambiente tóxico, um relacionamento tóxico. Então, a mudança das características da empresa. Mudança de setor, exato, de área ali já. Afastando esse agente que está levando a pessoa a sentir-se e a ficar doente, já pode melhorar sim. É claro, quando manifesta-se toda a síndrome e a pessoa é diagnosticada com a síndrome de Burnout, geralmente ela precisa ser afastada um período do ambiente de trabalho e passar por tratamento farmacológico, por tratamento psicoterápico também, e um acompanhamento a médio e longo prazo para que ela não tenha uma nova crise, né, que pode ser desencadeada novamente. É claro, o organismo já encontrou o caminho, o nosso corpo funciona assim. Quando ele encontra um caminho de escape, fica mais fácil a segunda vez ele encontrar novamente isso. Então é muito comum, já vi situações da pessoa apresentar desmaio no ambiente de trabalho, de precisar ser socorrida pelo serviço de urgência. Então existem N situações, né, que acontecem. Bom, 3 a cada 10 é muita gente, né? E muitas vezes é confundido com uma crise de ansiedade, com outras coisas. Exato. Né? Que a professora falou, são muito entrelaçadas. Os sinais e sintomas dessas 3 síndromes que falamos aqui, eles são muito semelhantes. O que diferencia é a história da pessoa. Então, o que levou a desencadear uma crise de ansiedade? Porque a síndrome de Burnout, ela pode começar com uma crise de ansiedade no ambiente de trabalho. Já é um sinal que alguma coisa não está bem. O organismo já está reagindo, está reativo a alguma coisa que não está legal. E, consequentemente, a síndrome de Burnout também é fácil de identificar, porque a pessoa vai contar para você
como profissional de saúde, a gente ouve muito, né, fazendo a anamnese, o acolhimento desse profissional, conseguimos identificar que o agente, né, o desencadeador está no seu ambiente de trabalho. A história, né? A história que leva até aquele momento ali de gatilho, vamos dizer assim. Isso mesmo. Bacana. Pessoal, então a pauta de hoje aqui, falando sobre estresse, né, e agora no segundo momento qualidade de vida, percebam o quanto é importante, o quanto é necessário falarmos sobre, termos esse momento de autorreflexão, de autoconhecimento, de autoobservação, nos observarmos, né, no ambiente, no meio. Como a professora Juliana trouxe aqui, cada um responde de uma forma, cada um vai ter um mecanismo, né, de enfrentamento para tudo isso, e é muito próprio, não existe receita de bolo, né, professora? Não é um padrão, cada um tem uma forma, né, de manifestar e lidar com tudo isso. Mas mudando agora, prof, mudando de página, vamos falar sobre qualidade de vida. E a pergunta que eu faço para a professora, que isso acho que é uma busca constante de todos nós, né? Uma busca pela melhoria da qualidade de vida, trabalhamos para isso, estudamos para isso, né? Buscamos sempre esse horizonte, né, da melhoria da nossa qualidade de vida. Que estratégias, que tipo de condutas, enfim, que insights a prof pode compartilhar aqui com a gente que possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida, sabendo que a gente tem estresse no caminho, a gente pode ter uma situação de ansiedade, a gente pode ter situações de depressão, situação de burnout, mas para além disso, a gente superar e ainda assim ter um equilíbrio na nossa vida e um pouco mais de qualidade nessa jornada. Bom, a resposta talvez seja simples, o que é difícil é aplicar tudo isso. A gente já sabe. A resposta é simples porque é justamente por não fazermos tudo o que deveríamos fazer, que nós fazemos o contrário e que desencadeiam todas essas doenças, é o que nós deveríamos evitar. Né, o excesso da carga horária de trabalho, o excesso da exposição, a diminuir um pouquinho a autocobrança em relação a rendimento no ambiente de trabalho. Então, são fatores, tudo aquilo que está em excesso precisa entrar no equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é a palavra-chave para mantermos a qualidade de vida, para evitarmos esse tipo de situação, para evitarmos essas doenças, é o equilíbrio. Então, ter uma dieta equilibrada, atividade física equilibrada, nem de menos nem de mais. O que nós fazemos é nada, né? Muitas vezes, quando você conversa com uma pessoa que desencadeia, que vive estressada, ou que desencadeia uma depressão, ansiedade, geralmente ela não faz nada disso. Ela come mal, ela dorme mal, ela trabalha muito, está exposta continuamente a situações estressoras. Então, o ideal é que nós mantenhamos, principalmente se a gente olharmos a pirâmide das necessidades humanas básicas, Maslow, esse mesmo, se olharmos, o que está na base? São as necessidades biológicas. Comer adequadamente, uma dieta equilibrada, várias vezes ao dia, comer bem, dormir adequadamente, né? Mantermos um sono eficiente, né? Pelo menos 8 horas de sono por noite, por dia, o que é muito difícil, né? Ingerir muita água, pelo menos 2 litros de água por minuto, né? Gente, estamos no ambiente externo, tá? Então aqui nós estamos expostos, né, ao ruído aqui, então tá tudo certo, tá, gente? Certo. O pessoal deve estar se perguntando, né? Agora há pouco tinha uma abelhinha aqui no cabelo da prof, eu fiz um gesto bem sutil assim, né? Que a abelha cai, vocês devem ter caiu aqui na blusa dela, ela tirou. Olha o risco. Não, estamos aqui no ambiente externo muito gostoso, muito lindo aqui para promover esse momento para vocês, esse bate-papo. Mas continuando, professor, isso aqui também
é uma das medidas, né? Se nós pudéssemos sentar 30 minutos num lugar como estamos aqui hoje, poder relaxar, pensar, ficar tranquilo, né? Dar uma relaxada, já é uma medida muito importante. Até pedir para o pessoal da produção depois fazer um take aqui, porque ficou muito lindo aqui. Depois coloca na edição aí, quando a gente está falando, aí o pessoal põe no fundo aí. Sim, exatamente. Então, esse contato com a natureza, podermos respirar o máximo de ar puro possível, né? Principalmente quem mora em grandes cidades, tem essa dificuldade, né? O ar muito poluído, muito contaminado. Então, poder se afastar um pouquinho de vez em quando, atividades de lazer, olha o quanto é importante, né? Parece que não temos tempo mais para brincar com os filhos ou então sair com os amigos para um ambiente que não seja hostil, né? Livre de telas de computador. Isso é um fator também que tem desencadeado muita ansiedade nas pessoas, inclusive em crianças, professor. Então, afastar as crianças das telas, ficar um pouquinho longe da tecnologia que ela não temos como fugir, mas afastar um pouquinho é muito importante. Muito bom. Quando eu era criança, prof, minha mãe falava que eu tinha que andar descalço na terra para descarregar as energias. Faz sentido. Né? E acho que é um pouco disso, né? De estarmos um pouco, assim, distanciar um pouquinho dessa rotina tão frenética que a gente tem e ter pausas estratégicas para a vida, né? Para aproveitar um pouco, né? O momento com a família, o momento com os amigos, consigo mesmo. Hoje está tão em alta, né? Essa questão da meditação, sei lá, da oração, de como que você se relaciona, né? Com a sua espiritualidade, mas que você tem esse momento de olhar para você e pensar com você mesmo, que é tão importante para desenvolver autoconhecimento e buscar o equilíbrio lá naqueles pilares da vida, né, que a gente estudou aí ao longo da disciplina. Família, saúde, estudo, espiritualidade, financeiro, saúde e bem-estar, questões sociais, né, contribuição social, são vários, são 10 pilares na nossa vida, né, que a gente estudou ao longo da disciplina, e que a gente precisa, de alguma forma, buscar o equilíbrio, né? O ideal é muito difícil, mas o ideal é que a gente tente buscar um equilíbrio sobre esses pilares. Prof, tá muito boa a nossa conversa, e eu já falei isso em outras aulas e eu vou repetir, porque se tivesse um amendoim aqui, prof, um suco, a gente ficaria aqui umas 3, 4 horas, já falei isso em outra aula, mas o nosso tempo já está no limite aqui. E eu quero abrir, então, para a prof. Deixar aqui uma mensagem final para os alunos, quiser agradecer, enfim, deixar um recado aqui para os alunos poderem refletir, pensar sobre essa pauta que nós conversamos hoje. Fique à vontade. Primeiramente, quero agradecer ao professor Luciano pela oportunidade. Eu acredito que um tema tão relevante, foi uma conversa tão gostosa, tão leve, muito mais leve do que o próprio assunto, né, professor? Eu gostaria de deixar uma mensagem a você, aluno, que tudo isso que falamos aqui não é algo fácil. Deveria ser natural. Você ter uma prática de atividade física, uma boa alimentação, ter lazer, momentos de lazer, deveria ser tão natural quanto viver. Mas, infelizmente, hoje nós precisamos tomar uma decisão. É questão de disciplinar a nossa mente, o nosso cérebro a fazer isso. Então, é decisão. Decida e faça. E não amoleça. Não volte atrás. Porque isso é o que vai nos dar qualidade de vida, vai nos dar qualidade de vida para termos uma vida longa. Não basta viver, precisamos viver bem. Então, é preciso, muitas vezes, dar um passo atrás para que consigamos ter uma saúde melhor, para que possamos conviver com as pessoas que amamos e que possamos, consequentemente, ter sucesso. Uma pessoa feliz, uma pessoa saudável, com certeza, ela tem maior chance de ter sucesso na vida. Então, deixo aqui o meu abraço a vocês e que possamos, né, ter esses momentos, né, de reflexão, que você possa conversar aí com a sua família, refletir sobre isso. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de falar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vivendo. Compartilhe, que isso é muito importante também. Sensacional. Que aula, hein, pessoal? Presente para vocês. Espero que tenha agregado muito valor. Prof. Jô, obrigado mais uma vez. A gente encerra a nossa aula.
Meu agradecimento a você, agradecimento ao Prof. Ju aqui pelo tempo, pela contribuição, pela troca de experiência. Para você que esteve com a gente, que possa ter ficado aí algumas provocações, que você lá no fundo até tenha se incomodado com isso, tenha se sentido provocado a pensar, e isso é um bom sinal, que você possa refletir, pensar e tomar boas decisões e redirecionar aí a sua vida para um caminho de sucesso, um caminho de prosperidade. Ficamos por aqui, um forte abraço para você, nos vemos numa próxima aula. Até mais, tchau, tchau.